Programa O Artista Fala do Artista. No nosso programa, iremos falar de João do Pife. O artista João do Pife leva a vida a perpetuar a cultura nordestina. Sua música, sua simpatia e sua simplicidade faz com que ele conquiste espaço nos palcos do mundo todo. Os artistas da terra valorizam seu trabalho e não hesitam em falar dele, além de ter João do Pife como referência no meio musical. O nosso convidado é Marcos do Pífano. Seguidor de João do Pife, pifeiro com o dom de criar vozes nas músicas que ele acompanha. Marcos do Pife, há quase 30 anos toca junto a João do Pife na banda Dois Irmãos e também confecciona os instrumentos. Marcos desenvolve um trabalho no Centro Social São José do Monte, na oficina de pífano para crianças. Seja bem-vindo, Marcos. Marcos, agradecemos sua presença e é um prazer tê-lo em nossos estúdios. Obrigado. Estou aqui para falar de uma pessoa que hoje eu tenho uma consideração muito grande como um músico, como irmão e parceiro de jornada, como de história. O velho João do Pífano é uma pessoa que a gente tem alegria de falar dele. E aproveitando sua conversa inicial, fale um pouco sobre a experiência de ser um aprendiz de João do Pife. Eu já venho de uma família tradicional de banda de pífano, como João do Pífano também veio de família tradicional. E ao chegar aqui, eu cheguei fazendo só a primeira do pífano, que é a mais fácil de fazer, a primeira do pífano. E a segunda voz do pífano é a mais difícil, eu ainda estou aprendendo ainda, viu? Mas ele é um do meu mestre que ensinou e hoje sei fazer, confeccionar os instrumentos todos e agradeço muito a ele. É mestre e sempre no que a gente compartilha, sempre nós tanto vai perdendo como ganhando, mas estamos juntos até agora, graças a Deus. Estamos aí. Então é uma experiência boa trabalhar com o João do Pife. Muito bom, muito bom. E todos aqueles que nós já passamos assim a experiência da gente para eles, aqueles que querem aprender, aprende e vem agradecer. Um dia sempre vem agradecer, como nós temos colega na França, em Portugal, que passaram por a gente aqui, em São Paulo. E de vez em quando a alegria da gente é aqueles que quando vêm aqui vêm agradecer, não é? A gente o que aprendeu. Marcos, qual a diferença entre a primeira e a segunda voz do pífano? A primeira voz é feito o cantor sertanejo. Puxa a primeira voz. A segunda você tem que fazer o baixo. Aquela história do baixo, da música, da voz, aí é a mesma coisa do pífano. Vou passar aqui uma tonalidade aqui para você ver. A primeira voz. Que é a segunda voz do pífano. Se não ela não estiver bem casada, você vai mostrar a diferença. É a única parte que você não pode errar é a segunda do pífano. E como é trabalhar com João do Pife para o senhor? Olha, para mim, muito bom. Uma pessoa alegre, uma pessoa que passa confiança, passa todo o conhecimento. O conhecimento que eu tenho hoje em dia foi passado através dele. Ele teve a confiança de passar, confia em tudo que a gente faz. É nós dois juntos, se é perdendo ou ganhando, mas sempre nós estamos ali. E por dificuldade, por bonança e dificuldade. E estamos seguindo aí há mais de quase 31 anos que a gente vem junto. E daí estamos seguindo. O que o artista João do Pife representa para a cultura nordestina? Olha, para mim, ele na cultura nordestina do pífano, assim, na minha opinião, ele é feito um Roberto Carlos apresenta para o Brasil, porque é uma pessoa que nós temos levado ao conhecimento da nossa cultura no Brasil inteiro e fora do país. Não só é para o Brasil inteiro. No canto que a gente vai é para fazer oficina, é para demonstrar aquilo que a gente sabe. E
João do Pífano foi um dos que saiu daqui para passar 10 semanas na Universidade da Flórida. Foi daí que eu passei a ser instrutor, ao lado dele, que ele deixou a escola aqui, confiou deixar a escola dele aqui no Centro Social, comigo, com 25 alunos. Ao ele chegar aqui, graças a Deus a escola estava normal, os garotos tudo bem, tocando também. Quer dizer que ele teve a confiança, e daí em diante eu passei a ser instrutor também, há 15 anos aí atrás. E vindo mais para o lado dos shows, o que você sente quando divide o palco com o João do Pife? Uma alegria, como muitos músicos renomados, como Carlos Malta e outros vários artistas de São Paulo, Carlos Valverde, que é um dos que veio aqui, passou 8 dias aqui com a gente. Ele disse, olha, o Zé Cláudio, que é de Botucatu, de São Paulo, ele disse, olha, a alegria minha é dividir um palco com vocês. E tu, Marcos, o que você sente? A mesma alegria de vocês, porque dividir o palco com o mestre é outra coisa, não é? E eu digo, quem toca com o João do Pife, toca com qualquer outro artista. E o que João do Pife representa para você? Tudo. Representa como um amigo, irmão, e eu considero ele como um pai para mim. Marcos, nós agradecemos a sua participação e vamos finalizar a nossa entrevista ao som do Pife. Obrigado, Marcos. Pois não, eu vou aqui tocar uma música que a gente fizemos junto, na época que era a Pátio do Forró, chama-se Espaço, Baião do Espaço, e na época era Espaço do Forró. Estamos de volta e entrevistaremos nesse bloco o jornalista Erlon Cavalcante, criador da Academia Caruaruense de Literatura de Cordel e a Academia Caruaruense Mirim de Literatura de Cordel, fundador e apresentador do programa na Rádio Cultura do Nordeste, o Sábado Cultural. Seja bem-vindo, Erlon. Agradecemos a sua presença, Erlon, ao programa Espaço A6 com o programa O Artista Fala do Artista. É isso aí, obrigado pelo convite. Estou aqui para a gente fazer um debate muito legal, um debate amplo, um debate cultural, um debate que mostre para as pessoas a importância do grande mestre João do Pife. Para começar, queremos saber assim, qual a importância do trabalho desenvolvido por João do Pife para a história de Caruaru? João do Pife se confunde literalmente com a história de Caruaru. Ele é um artista natural, é um artista puro, é um artista simples, é um artista de um talento grandioso demais. João do Pife é referência não só para a área do pífano, mas para referência para a área cultural. João do Pife é matéria obrigatória em qualquer cenário cultural e João do Pife precisa ser levado a história de João para as escolas, para as faculdades, para as rodas de conversa, para os cafés, porque um artista, quando ele nasce com intuito. E João ele vem com a bagagem que o tempo e o mundo trouxe para ele, que foi o ensinamento, que é o processo de construção do pífano. João do Pife nunca foi a uma escola de música, nunca foi a um conservatório, mas consegue fazer os seus instrumentos, né, de uma forma tão lúdica, de uma forma tão bonita, que impressiona inclusive as pessoas que trabalham com arte, né? Eu tive Ano passado eu estive em Portugal, fazendo um trabalho lá de pesquisa também, e lá eu fui numa faculdade de Coimbra, né, em Lisboa, e estava lá, um grande painel com o João do Pife. Quando ele fez uma das suas viagens para a Europa, ele passou por Portugal, e
grandes músicos portugueses, europeus, referenciam João do Pife como mestre. E mestre ele não nasce, mestre se constrói. E Erlon, qual é o papel de João do Pife para a cultura do pífano? João do Pife está entre uma escala de 1 a 10, João do Pife está nessa escala, né? Ele pode ser o primeiro, pode ser o segundo, porque João do Pife, por ser tão natural, por ser tão popular, ele não tem essa coisa de querer status. Ele não precisa mostrar para outras pessoas. Então, o João do Pife, ele tem uma importância muito forte. Por quê? Porque Caruaru tem uma história trazida da cultura com muita força. Caruaru da década de 70 conseguiu trazer para as ruas, através das caravanas de forró, onde tinha de um lado a Rádio Liberdade, onde tinha o poeta Lídio Cavalcante, e na Rádio Difusora tinha o artista Ivan Bulhões. Então, essas caravanas levavam para as comunidades os seus artistas. E foi ali que surgiu o Bill do Pife, João do Pife, Edmilson do Pife, né? Eles se descobriram artistas. João do Pife vem de muita bagagem. João do Pife foi um dos primeiros artistas a vender pífano dentro da feira de Caruaru. E aí foi como surgiu a nossa grande feira, através, né, de tanta gente que passa por aqui, que bebe nessa fonte, mas começaram a surgir os turistas que vêm de fora, né? E aí foi quando descobriram o João do Pife. Como é que você consegue pegar uma taboca dentro de uma escala, fazer 7 furos e dar escala musical? Só quem faz isso é quem é mestre. Erlon, qual é a herança cultural que João do Pife passa para as futuras gerações? João, ele consegue dar aula, né, na Irmã Verburga, né? Ele tem um trabalho fantástico lá, que já formou, através de senhoras, crianças, mulheres, as bandas de pífano, né? Então, ele vai semeando arte. Então, a importância de João para a futura geração, talvez Caruaru e a região ainda não reconheça, não enxergue a importância dele. Porque é aquela história, né? A gente, talvez, que não é o caso da gente aqui, por isso que eu parabenizo vocês e o curso, porque vocês estão valorizando o artista em vida. Eu acho que esse é o grande ciclo da vida, né? Porque quando você vai embora, você pode virar mito. E mito, muitas vezes, é mentira, né? Cada um pode contar de um jeito. E João não, João é verdadeiro. João, você encontra João na oficina dele no Salgado, você encontra ele nas ruas, você encontra ele na Irmã Verburga, e ele vai semeando. Então, Caruaru deve muito àquele mestre. Caruaru ainda não enxergou, como deveria enxergar, a importância de João do Pife como patrimônio municipal. Eu acho que deveria ter em cada praça, em cada escola, uma estátua de João do Pife, porque ele representa a simplicidade, e a simplicidade ela está envolvida na arte. Mas por ele ser tão simples, talvez o poder público não enxergue ele como deveria. Erlon, você também trabalha com cordel. Você tem algum ou pensa em produzir tendo João do Pife como personagem? Eu não fiz ainda nenhum cordel específico sobre João do Pife, porque eu estudo muito para fazer um cordel, literalmente, né? Eu vou mergulhar na fonte, saber onde nasceu e tal. E ainda a minha inspiração por João do Pife ter um brilho tão grandioso, ainda a minha veia poética ainda não chegou, ainda não enxergou na poesia como fazer um cordel, que eu acho que João do Pife não merece fazer só um cordel. Ele merece fazer vários cordéis, contando as histórias dele, através do tempo, através, né, do pífano, da cultura. Mas eu tenho cordéis que cita João do Pife, que cita, por exemplo, eu tenho um cordel que eu fiz o nascimento, onde surgiu os pífanos, onde surgiu os bacamarteiros. Então, eu mergulho nessa fonte, né? Eu já escrevi um livro sobre o mestre Dila, né, que é mestre da estilogravura. Já existem outros livros que foram lançados sobre João do Pife, mas eu quero fazer com João do Pife uma coisa maior. Mas, sinceramente, ainda não consegui enxergar onde é que eu possa ser útil na história de João. Como você vê, assim, o poder público no ponto de vista, assim, de valorização do artista da terra? Muito bem a pergunta. Eu vejo que é preciso romper com esse modelo, né, de cultura que tem na cidade. Acho que os artistas estão morrendo, os mestres estão morrendo, que a lei, o ciclo da vida é esse. Lembrando João do Pife, que os filhos de João do Pife fazem mototáxi, né? Então, se a coisa fosse tão boa,
se a cidade tivesse tantos olhares de identificação e de valorização, esses próprios filhos do mestre João do Pife estariam ocupando esses espaços dele, né? Sendo os novos João dos Pífios do futuro, né? E eles não enxergam, por quê? Porque não existe uma valorização em vida. O mestre sofre durante toda a sua trajetória cultural, fica velho, fica doente e ali é esquecido. Então, os próprios filhos, netos, familiares não se espelham na obra do pai ou do avô, porque não existe a valorização. É preciso romper com isso, é preciso ter leis específicas que consigam colocar o artista como ele deve ser colocado, como cidadão. A economia criativa existe para isso, para que você possa colocar para fora a sua arte e a sua arte ser reconhecida, ser vendida, ser valorizada. Então, Caruaru precisa ter leis específicas que valorizem o artista em vida. O Estado tem a Lei de Patrimônio Vivo estadual. Por que em Caruaru não ter a Lei de Patrimônio Vivo municipal? Porque aí você daria... Como é que funciona no Estado? Existe uma comissão que ela é formada pelo Conselho Estadual de Cultura e ela faz análise do currículo daquele artista e tal. E quando ele é aprovado, ele passa a ser patrimônio, tem uma pensão vitalícia e ele começa a receber um valor X, mas em troca ele vai para as escolas estaduais fazer palestras, encontros, oficinas. Então você imagina como a gente avançaria se a gente tivesse Lei de Patrimônio Vivo, Azulão, João do Pife, Bill do Pife, Seba. Você estaria nas escolas municipais, né? São 135 escolas, com um universo de muitos alunos, aprendendo de fato que os nossos artistas. Aí a gente recebe um livro didático que vem falando sobre a cultura americana, a cultura europeia. Nada contra, porque é importante a gente conhecer. Mas é muito mais viável a gente conhecer a nossa história, né? Mergulhar na nossa história para poder a gente se reconhecer no outro. João, ele, além de cantar com grandes artistas do Brasil mesmo, mas que são bem reconhecidos, ele também leva a nossa cultura para o mundo todo. E ao levar a nossa cultura, ele também representa Caruaru, que ele adotou como terra natal. Verdade. Né? Ele veio de Riacho das Almas, mas ele adotou Caruaru. Então, Caruaru ganha muito com isso, né? Você poderia, assim, mostrar alguns pontos que Caruaru foi valorizado a partir da cultura do PIF? Certo. Caruaru teve na década de 70 e na década de 80 os voos do forró, que era patrocinado pelo município em parceria com o governo do estado. E chegou a ter o voo internacional, né? Que era o avião, né, cheio de artistas, indo para a Europa, indo para outros países, levar a cultura da gente para fora. João do Pife foi um desses primeiros a dar esses voos, né? E chegando lá, porque se você pegar o cordel veio de Portugal. A quadrilha junina veio da França, né? E outros elementos da cultura da gente nordestina vieram da Europa. Só que esses mesmos materiais que vieram de lá, essas manifestações não existem mais, né, na Europa. Então, eles vêm beber na fonte da onde surgiu de lá. E João do Pife fez muita viagem. Eu tenho um DVD que tá João do Pife indo com a banda de Pife no Zé do Estado, e no mesmo ônibus está Chico Sainz. Chico Sainz, que naquela época estava começando o movimento Mangue Beat e tal. E é uma festa. Porque quando esses artistas vão daqui para fora, é uma festa. Não é só uma viagem, né? É porque é troca de saberes, de conhecimentos e tal. E João relata que, acho que ele já falou isso para vocês, que levando esses pífanos para fora, os músicos profissionais de conservatórios ficavam de cara. Como é que o cara consegue, né, fazer uma marcação e tá ali milimetricamente a nota, o sustenido, o dó, o ré e tal. Como é que isso acontece? Então, Caruaru só é grande hoje por causa da arte, por causa dos artistas, né? Caruaru conseguiu, é uma cidade do interior que ela deu 2 presidentes da Academia Brasileira de Letras. É a única cidade do interior que tem esse feito, que foi Austragésimo de Ataíde e Álvaro Lins, né? Eu digo isso na literatura e na música, e no barro, que a gente tem Vitalino e tantos outros. Na música a gente tem João do Pife, né? Hoje uma das nossas maiores referências. Mas a gente fica com o pé muito atrás. Por exemplo, em 2009, eu participei da gestão na Fundação de Cultura. E a gente conseguiu colocar dentro da cabeça da gestão, né? Homenagear a banda de pífano
Zabumba Caruaru antigamente, que agora é a banda dos Bianos, né? Uma das nossas as bandas de pífano mais antigas. E os irmãos Bianos vieram para cá e tal. E naquela época o cachê, isso é importante vocês ficarem sabendo que isso é história. Naquela época, em 2009, o cachê da banda de pífano dos irmãos Bianos era R$10.000. E o mesmo show o João do Pífano ia fazer no dia anterior, um dia anterior, e a Fundação de Cultura pagou R$600. Então é preciso o cara sair, morar fora, né, ser valorizado fora, para quando voltar na sua terra natal, você ser valorizado. Aí eu pergunto, o que seria do nosso pífano se João do Pífano não tivesse na Irmã Verbuga, né? Quantas pessoas ali não sabiam que instrumento mágico era esse, que pode ser feito na taboca, pode ser feito no PVC e pode ser feito no cano, né, no ferro. Quantas pessoas não passaram na mão de João do Pífano, né? Tem relatos de senhoras de 70 anos que aprenderam a tocar pífano, né? Então a arte aprende-se na escola. E João do Pífano não precisou ir para uma faculdade, não precisou ir para uma academia para aprender, né? Logicamente todo conhecimento ele é válido, mas o conhecimento de João é o mundo, é a vida. E é triste porque quando a gente, nas nossas visitas a João do Pífano, ele fala que das suas maiores conquistas, que ele fala tanto da casa que conseguiu comprar, conseguiu porque foi para fora, passou 10 semanas lá fora. Isso. E conseguiu comprar. E assim, e é muito triste também porque ele se sente desvalorizado. E ele falou até em algum momento lá da nossa entrevista, ele falou que gostaria de ser reconhecido como o mestre Vitalino é reconhecido hoje. Mas assim, se a gente for olhar a história, como você falou também, o mestre Vitalino e a nossa cultura valoriza o artista depois que ele morre. Verdade. Então assim, você vê a nossa cultura sendo mais valorizada no futuro próximo ou um futuro longe ainda? Eu espero que isso aconteça de fato, né? Eu trabalho justamente para isso. Eu me formei em jornalismo. O meu TCC foi todo feito em cordel. Toda a poesia. De imediato eu encontrei algumas barreiras, mas a minha coordenadora ela conseguiu ajudar a própria academia a entender que o cordel tem que entrar em sala de aula, porque o meu trabalho foi justamente esse. Eu trago essa ideia do cordel porque é cultura popular, né? E a cultura popular ainda é vista de forma muito meio pé atrás, né? As pessoas acham que porque ser popular é coisa de pobre, de feirante, né? De analfabeto e tal, e não é isso, né? A cultura popular tem os mestres, como eu falei, que não precisam ir para a escola porque o mundo foi seu professor, mas a gente precisa ir para a faculdade para mostrar a nossa arte. Agora, eu espero muito que Caruaru, de 2017 para frente, ela consiga enxergar a cultura popular, os mestres, de uma outra forma. Senão a gente vai ficar só na memória, através de fotografias, de trabalhos como esses, né, que vai referenciar daqui a 10, 15 anos esses artistas, né, que talvez não estejam mais aqui entre nós, né? Então, ou a gente consegue romper essa barreira e parar de ter dentro do São João os safadãos da vida, essas bandas que levam um cachê muito alto e que na realidade a economia não facilita aqui, ela não roda aqui. A gente tem que pagar o mesmo cachê que paga o Wesley Safadão a João do Pífano. Quando a gente tiver esse sonho, que não é utopia, é um desejo de um artista popular como eu, quando a gente tiver isso em mãos, a gente vai ter uma cidade mais valorizada, valorizando seu patrimônio cultural, valorizando seus mestres, valorizando quem de fato faz para essa cidade acontecer. Então o João do Pífano, ele é um artista que tem um brilho próprio, né? Uma estrela que veio e que brilha sem precisar de poder público. Agora, é importante dar luz a esse mestre, que eu acho que é isso que falta, não só a ele, mas a tantos e tantos outros. Então é isso, a gente agradece a sua presença aqui no programa Espaço A6. Obrigado. Certo, eu agradeço o convite e dizer que muito me honra falar de João do Pífano, né, e de tantos outros, e que queria encerrar com um poema que lembra, né, todo o Nordeste através de um poeta nordestino também, compositor chamado Antônio Carlos Belchior, conhecido Belchior, que ele fala sobre o Nordeste na década de 70, quando ele bebeu nessa fonte. Ele começou, inclusive, referenciando os repentistas, no caso, os violeiros poetas do Ceará, que ele é cearense, né? Ele diz assim: o que é que pode fazer um homem comum nesse presente instante? Se não sangrar, tentar inaugurar a vida comovida, inteiramente livre e triunfante.
O que é que eu posso fazer com a minha juventude, quando a máxima saúde hoje é pretender usar a voz? Era uma vez o homem e o seu tempo, bordas de sangue nas roupas de Lorca, olhos de frente à cara do presente, sei que sempre vou ouvir a mesma história porca. Não há motivo para a festa, a hora é essa, eu não segui à toa. Fique você com a mente positiva, eu quero a voz ativa, ela é que é uma boa, pois sou uma pessoa. Essa é minha canoa, nela eu embarco. Eu sou pessoa, palavra pessoa, hoje não tô além, pouco me importa. Não, você não me impediu de ser feliz. Jamais bateu a porta em meu nariz. Ninguém é gente. Nordeste é uma ficção, um Nordeste para vocês nunca houve. Não, eu não sou do lugar, dos esquecidos não sou da nação. Dos condenados, eu sou do sertão. Dos oprimidos, você sabe bem que eu conheço o lugar que nasci, que é o Nordeste. Obrigado. Do início. Programa Espaço A6, produzido na disciplina de Radiojornalismo 2 da A6 UNITA. Produção dos estudantes de jornalismo Karine Belarmina, Leonardo Cícero, Tainá Santos e Valquíria Jerônimo. Edição Rafael Torres. Apresentação Karine Belarmina e Leonardo Cícero. Professora, orientadora e jornalista responsável Cristina Villanova. Programa gravado no Estúdio de Jornalismo da A6 UNITA.